colegas, meu nome é Osmar Duarte, é um prazer novamente participar desse projeto falando de processo 365, conduzido pelo meu querido amigo Antônio Carvalho, e que faz parte, por assim dizer, do projeto da BDPRO, da Associação Brasileira de Direito Processual, da qual eu faço parte. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma interseção entre o ônus da impugnação específica, que compete ao réu, e a tutela de evidência. O Código de Processo Civil, quer dizer, o processo civil, ele sempre se aproveita da pulsão das partes, né? A pulsão das partes, aquela pulsão psicológica até de resolver o seu direito, ela, por assim dizer, é canalizada para dentro do processo. O processo se aproveita do interesse das partes na resolução da demanda para uma boa formação, por exemplo, probatória, uma boa formação até da questão litigiosa. Então, veja, diversas vezes o Código estimula ou reprime a conduta processual das partes. Uma dessas formas com que o Código estimula a conduta das partes é quando ele estabelece um ônus para o réu para que ele faça a impugnação específica dos fundamentos apresentados pelo autor. O Código poderia ter simplesmente dito o seguinte: olha, o réu pode simplesmente negar genericamente a pretensão do autor e daí se passaria então ao campo da prova. Mas o Código diz mais: olha, o réu tem que impugnar especificamente os fatos trazidos pelo autor, sob pena desses fatos serem considerados verdadeiros. Isso está lá no artigo 341 do Código de Processo Civil. Existem exceções que estão no próprio artigo 341 e parágrafo único. Agora, de fato é que o Código estabelece regra geral que cabe ao réu impugnar especificamente os fatos apresentados pelo autor. A não impugnação desses fatos apresentados pelo autor vai fazer com que esse fato independa de prova pela mecânica estabelecida pelo próprio artigo 374 do Código de Processo Civil. Até aqui não disse nada de novo. Esse já era o regramento estabelecido no CPC de 73, né, conforme se verificava lá do 302 e do 334 do CPC de 73. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que essa impugnação específica, ela, por assim dizer, é requalificada pelo Código. Porque se a gente olhar o artigo 311 do Código de Processo Civil, se a gente olhar o artigo 311 do Código de Processo Civil, a gente vai verificar que é viável que o juiz conceda tutela de evidência, ou seja, aquela tutela provisória em que não é necessária a demonstração da urgência, uma tutela provisória baseada exclusivamente na probabilidade do direito, na probabilidade desde que inserida numa daquelas hipóteses dos incisos do 311. Se a gente olhar o artigo 311, a gente vai verificar que no inciso 4 será possível que o juiz conceda a tutela de evidência quando a petição inicial estiver encartada com prova documental dos fatos construtivos afirmados pelo autor e o réu não traga dúvida razoável sobre isso. Veja, atualmente não basta mais ao réu simplesmente impugnar especificamente os fatos afirmados pelo autor. A partir do 311, para que o réu afaste a probabilidade de ser invertido o ônus do tempo da demanda, que seja concedida uma tutela provisória assegurando ao autor o gozo do bem da vida, ele, além de impugnar especificamente esses fatos, ele tem que trazer dúvida razoável. De fato, a expressão dúvida razoável não é a melhor, né? Porque o que é dúvida razoável? A gente trabalha aí com conceitos absolutamente indeterminados. Mas não é isso que eu quero agora acentuar. O que eu quero chamar a atenção agora para todos nós é que, a partir da conjugação do artigo 341 com 311, inciso 4, o réu, para que não tenha invertido o tempo do processo, invertido o ônus do tempo do processo, ele tem que se preocupar tanto em fazer aquela impugnação específica dos fatos afirmados pelo autor, mas também na impugnação específica desses fatos, ele trazer dúvida razoável sobre aquela versão autoral. Ele tem que fazer uma impugnação especificada que demonstre que aquela pretensão do autor, aquele pedido do autor, sobre aquilo existe uma dúvida razoável. Então veja, aqui a gente tem uma interseção entre o ônus da impugnação específica e a tutela de evidência. Uma interseção que deve ser considerada pelo réu quando vai fazer a sua resposta, de que se ele quer ter uma boa posição processual, não basta só simplesmente impugnar especificamente os fatos afirmados pelo autor. Ele deve fazer um pouco mais. Ele deve ainda, nessa impugnação, trazer uma dúvida razoável sobre o tema, sob pena de ser premido lá por uma tutela de evidência. Essa tutela de evidência, normalmente, vai ser concedida após a manifestação, a contestação, na própria dinâmica do processo, e ela é importante para o autor de diversas maneiras, inclusive porque depois afasta
o efeito suspensivo do recurso, conforme está lá no artigo 1012 do Código de Processo Civil. Então tenhamos cuidados quando sejamos réus, porque além de todos aqueles deveres e direitos ao réu de impugnação específica dos fatos, devemos também nos preocupar em trazer uma dúvida razoável sob pena de vermos ou sermos compelidos ao cumprimento de uma tutela de evidência baseada no artigo 311, inciso 4. Bom, meus amigos, sobre essa interseção entre esses dois dispositivos era isso, e até uma próxima oportunidade.